principais linhas de ação do CDEC é a incidência política, esse ano especialmente. Olá, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Rodrigo Bico. Vamos iniciar aqui essa semana de muita conversa, de muitos encaminhamentos, de muita participação, né? A gente começou com um videozinho agora, infelizmente eu compartilhei ele sem o áudio, então eu queria pedir licença para vocês para voltar ele do início, poder compartilhá-lo aqui com áudio. É uma ferramenta nova que a gente vai utilizar durante toda essa semana, né? Então, esse primeiro momento a gente pede para fazer esse pequeno ajuste, certo? E apresentar para vocês esse vídeo um vídeo institucional que fizemos aqui na Casa Renascer, no SEDECA, e que está bem legal, bem bacana, tá bom? Olá, eu sou Angela Kling, psicóloga clínica e atualmente estou como coordenadora pedagógica do SEDECA Casa Renascer, que é o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, com recorte para o enfrentamento à violência sexual. É uma organização não governamental, entidade sem fins lucrativos, foi fundada no ano de 1991 e desde então trabalha de forma articulada com a rede, tanto nacional como local. Ressaltamos a importância da parceria que temos com os municípios que fazem parte do selo Unicef. Esses municípios aderem às nossas campanhas, nos apoiam nas ações locais, com participação ativa, comprometida e responsável. Uma das principais linhas de ação do SEDECA é a incidência política. Nesse ano, especialmente no que estamos vivendo com a pandemia do Covid-19 e todas as questões envolvidas, precisamos agir de forma mais incisiva nesse enfrentamento. Com isolamento social, a não ida das crianças para a escola, a restrição de circulação, essas crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis à violência sexual, tanto no âmbito doméstico como através das redes sociais. Pensando nisso, e com a impossibilidade de ações presenciais, o SEDECA, através de articulação com a rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, elaborou uma pactuação de fluxo mínimo de atendimento para esse período, para que crianças e adolescentes e suas famílias tenham garantia de acesso aos programas, projetos e serviços destinados à defesa dos seus direitos e tenham a proteção integral garantida. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e está completando 20 anos de existência. Seguindo a proposta anual da campanha de 18 de maio, o SEDECA, em articulação com a rede, vem convocar toda a sociedade esse ano, através das mídias sociais, para não esquecer essa data emblemática e continuar na luta contra esse crime cruel que ainda comete milhares de crianças e adolescentes diariamente no nosso país. Esse ano de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 30 anos. É o principal documento sobre os direitos da criança e do adolescente. E, apesar dessa lei, crianças e adolescentes continuam sem seus direitos garantidos. Daí a necessidade urgente de continuarmos na luta incansável para a sua efetivação. Na luta pelos direitos humanos de nossas crianças e adolescentes, todos somos responsáveis. Acesse nossas mídias sociais e faça bonito, divulgando o protocolo de acesso à rede de proteção. Essa é a mensagem da nossa querida psicóloga, uma das coordenadoras do SEDECA Casa Renascer, a querida Ângela, né? Então, é um prazer poder participar desse momento aqui com ela, e eu queria abrir com poesia. A ideia é que todos esses encontros a gente abra, né, com esse momento poético também. Então, eu sou muito conhecido por um ator que gosta de recitar poesia, mas de vez em quando eu também escrevo alguns poemas, e eu escrevi esse poema aqui para a Conferência da Criança e do Adolescente, que aconteceu, acho que há uns 3 anos, e é um poema que eu sempre recito,
porque está dentro dessa temática do debate da criança e do adolescente, do direito à educação, à brincadeira, à arte, à cultura. Então, eu escrevi um poema que chama-se Há Dentro de Mim. Há dentro de mim uma criança que pula, que brinca, que canta e que dança. E nos meus sonhos habitam muitas coisas que voam, como uma pipa que parece um dragão de papel a cortar o vento, soltando labaredas musicais pelo ar. E o meu trabalho é cavar, empilhar tijolos, descascar e costurar. Mas esse meu trabalho é de costurar as roupas das minhas bonecas, descascar a manga fresca tirada agorinha do pé, empilhar tijolos da trave de futebol no campo de terra batida e cavar o buraco da biloca arremessada com a precisão do meu sorriso. É que há dentro de mim uma criança que pula, que brinca, que canta e que dança. Eca, meleca, me dá minha peteca. Eca, Rebeca, você é moleca. Eca, é direito, mereço respeito. Eca, saia daqui. Hoje eu só quero sorrir. Se mexer comigo, vier me aperrear, me botar para trabalhar, eu vou gritar, espernear. E para o mundo eu vou contar, porque há dentro de mim uma criança que pula, que brinca, que canta e que dança. Não quero trabalhar, não quero obrigação, não tenho contas a pagar, não tenho enrolação. Só quero aprender a ler. Ler o mundo, ler o som, ler as cores, as letras, os números, ler o doce olhar da criança que sonha, ler o bater das asas do pássaro que paira no ar a beijar a flor. Me deixem ler tudo, me deixem brincar, correr livremente no campo, na rua, no morro, na praia, na lua. Me deixa girar e girar e girar e girar, porque há dentro de mim uma criança que pula, que brinca, que canta, que dança e que faz poesia. Massa, gente! Esse momento da quarentena, a gente faz tudo muito digital, a gente perde um pouco aquela alegria dos aplausos, né? Mas vocês quiserem aplaudir aí, ó, a companheira vereadora Júlia Arruda já parabeniza o SEDECA Casa Renascer e todos envolvidos pela iniciativa e já dá os aplausos. Júlia, que acompanha aí na Câmara Municipal do Natal a pauta da criança e do adolescente. Gil vai poder falar um pouco como é que está essa conjuntura. E agora eu vou convidar os nossos queridos que vão participar aqui, Gil, Manuel Onofre, doutor Igara, Riane, né? Pessoas com muito potencial que atuam fortemente na luta aí dos direitos das crianças e dos adolescentes, que vão falar um pouco mais sobre essa temática de hoje, que permeia todo o 18 de maio, durante essa semana, que é o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, vou convidando aqui um a um, nosso psicólogo Giliardo Laurentino, né? Nosso amigo Manuel Onofre Neto, doutora Igara e Riane. Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer a presença de Manuel Onofre, de doutora Igara, de Riane. A gente acho que já está todo mundo tão próximo, tá ficando tão próximo que a gente vai se ver muito em todas as lives, né? A construção dessa agora, a gente não podia deixar passar esses 20 anos do 18 de maio, que é uma data muito emblemática de luta para a gente que é de direitos humanos, para a gente que milita na área da infância e da juventude, e a gente está num momento muito difícil, todo mundo, a maioria das pessoas precisando viver esse isolamento social, precisando estar nas suas casas, e já vou trazer uns dados. O Ministério soltou hoje os dados do ano passado do Disque 100, eles seguraram até hoje, então ninguém tinha dados ainda para a gente discutir,
E, mais uma vez, nesses dados mostrou onde ocorre a violência sexual, onde majoritariamente ocorre a violência sexual. E só para vocês terem uma ideia, eu só vou trazer um dado que me chamou a atenção. O Rio Grande do Norte, ele está como o terceiro estado com maior número de violências contra a criança. A média nacional é de 41,3 casos por 100 mil habitantes, nós estamos com 58,45. E isso acaba nos chamando muita atenção. A gente tem uma rede que é muito atuante, mas a gente acaba tendo os entraves. E a nossa ideia hoje eu sou o ponto focal do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, e a gente estava discutindo o que fazer nesse momento, como é que a gente poderia fazer prevenção à violência sexual. E aí eu já queria agradecer aqui nessa live ao Ministério Público, à Universidade, ao Objjuve, às secretarias, ao Condica. A gente criou um comitê gestor para o Rio Grande do Norte, para a gente discutir a situação da violência de crianças e adolescentes, e daí a gente tirou alguns documentos, alguns encaminhamentos, que os frutos estão nessas lives de agora. Eu só vou apresentar para vocês as próximas lives que a gente vai ter. A gente vai ter amanhã, como o Bico bem falou, a gente está num processo de SEDECA Convida. Amanhã vai estar o CREA Sul, a advogada do CREA Sul, Joyce, a psicóloga Valesca e Ana Paula do PET. Elas vão estar fazendo uma live amanhã. Depois de amanhã vai ser com os adolescentes, que agora já são jovens multiplicadores do SEDECA, que é no dia 20. No dia 21 a gente vai ter uma conversa entre os dois conselhos de classe, o Conselho de Psicologia e o Conselho de Serviço Social aqui do Rio Grande do Norte. E para fechar nossa semana de lives, a gente vai ter uma live com Karina, que é a representante, a secretária executiva do Comitê Nacional, comitê do qual eu faço parte, e Lídia, nossa parceira da Equipate Brasil, também falando sobre o que a gente pode fazer nesse momento de pandemia de prevenção à violência sexual. Então, para a gente ter início e conversar um pouquinho, eu queria que Riane agora apresentasse a fala dela. Ela vai ter 10 minutos. Riane é do Objjuve, minha companheira do Objjuve. Riane discute violência sexual também, é mestre na área, então a gente queria escutar um pouquinho dela, e em seguida a gente escuta o Ministério Público, e em seguida a doutora Igara, que é a delegada da DCA, e aí a gente faz um bate-papo. Riane, está com você as palavras. Gente, boa tarde, eu sou Riane, e desde já eu gostaria de agradecer ao SEDECA pelo convite, em nome de todo o Objjuve. E o SEDECA pediu para eu conversar um pouquinho com vocês sobre a rede, né? E o que é a rede? A rede nada mais é que o Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes, instituído pelo ECA, em 1990, e ele determina que instâncias públicas, governamentais e sociedade civil devem atuar de forma conjunta e organizada, articulada, em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Esses direitos que estão determinados pela Constituição Federal, pelo próprio ECA e também por convenções internacionais. E aí o Sistema de Garantias de Direitos, ele está dividido, estruturado em 3 eixos. E aí eu vou conversar um pouquinho para a gente ir entendendo, quando a gente fala rede, do que é que a gente está falando. O primeiro eixo é o de defesa, temos o eixo de defesa, o de promoção e o de controle da efetivação. O primeiro eixo é de defesa. É o eixo que garante a crianças e adolescentes o acesso ao sistema de justiça. E aí esse eixo é formado pelo Ministério Público, pela Justiça, pela Polícia, pelo Conselho Tutelar, por instituições de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, esse eixo aí, ele vai ser responsável pelo recebimento de denúncias, pela responsabilização dos agressores e pela proteção de crianças e adolescentes. E também pela prevenção, porque a prevenção é a responsabilidade de todos os eixos. O segundo eixo seria o eixo da promoção. Ele é responsável pelas políticas de atendimento. Então, aí vai entrar o Sistema Único de Saúde, o SUS, com as unidades básicas de saúde, com as UPAs, com os hospitais. Esse eixo são as instituições que geralmente estão inseridas no território, certo? Aí também vai entrar o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que é onde eu trabalho. E aí, notadamente, conhecido pelo CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, e pelos CREAS,
que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Então, nos CREAS, os CREAS eles trabalham com famílias e pessoas que estão em situação de violação de direitos. Então, vai entrar aí dentro de um arcabouço enorme de situações, as situações de violência sexual contra crianças e adolescentes também. Então, no CREAS, a gente tem uma equipe socioassistencial formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e educadores sociais e outros profissionais que vão realizar o acompanhamento familiar nas situações de violação de direitos, e aí a gente está falando da violência sexual hoje. Também vão entrar o sistema de educação, né? E aí as escolas. As escolas são super importantes na rede de proteção, porque muitas vezes as situações de abuso ou de violência, elas são descobertas dentro do ambiente escolar. Então, aí tem toda uma importância do fluxo que vai ser dado quando essas situações são descobertas. O último eixo do sistema de garantia de direitos é o controle da efetivação, que é formada por instituições públicas colegiadas e, majoritariamente, pela sociedade civil, e elas são responsáveis pelo controle de toda a política, né, de todo o sistema de garantia de direitos. E aí, são representadas pelos conselhos federais, municipais, estaduais e pelas conferências que acontecem a cada 4 anos. E aí, quando a gente fala rede, a gente está falando de todo esse sistema complexo com essas instituições. Faleiros vai trazer que a rede ela não é uma invenção abstrata, algo que a gente não possa ter né, a materialidade. São instituições reais, né? São as instituições que foram ditas, é o CREAS, é o Ministério Público, é o SEDECA, é uma escola, é o Conselho Tutelar. Então, a rede, elas são todas essas instituições e elas têm uma atuação conjunta. Então, a responsabilidade, ela é compartilhada. Há uma totalidade. A totalidade do sistema de garantia de direitos ele vai ser sempre maior do que a fragmentação, por conta do princípio da incompletude institucional. Então, nenhuma instituição ela vai conseguir dar conta sozinha. Ela vai precisar das outras instituições para atuar de forma conjunta, cada uma com sua responsabilidade, mas com a responsabilidade comum, que é a proteção de crianças e adolescentes, né? E a garantia de seus direitos. E aí, vai existir um fluxo dentro dessa rede, por exemplo, no caso da violência sexual, né? Aconteceu há menos de 72 horas, então o primeiro procedimento são os procedimentos de profilaxia da saúde. Aconteceu há mais de 72 horas, então o fluxo já é outro, já se inicia pela DCA, né, que é a Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar, ou instituições do eixo de defesa, né? E os processos dentro da rede do sistema de garantias de direitos são processos dinâmicos, eles não são estáticos, nem são parados. Né? Nas instituições, a gente não tem as mesmas demandas todos os dias é uma situação nova, é um caso mais complexo, né? São casos muito complexos. E aí, a gente vai exigir da gente uma inventividade, né? Uma proatividade. E a situação que a gente vive no momento, que é a situação do Covid, ela vai exigir da gente isso também, né? Vai exigir de toda a rede, das pessoas da família, mas também da rede. E aí, a gente vai precisar estar se reinventando, pensando. Então, eu coloquei aqui algumas reflexões sobre, nesse momento de pandemia, em relação ao enfrentamento do abuso sexual de criança e adolescente, que questões a gente pode pensar, o que é importante a gente estar problematizando, porque a gente está vivendo distanciamento social e ele é super importante para que a gente possa controlar aí os efeitos da pandemia, mas a gente não pode perder de vista que tem crianças e adolescentes que estão no seu ambiente familiar e que as situações de violência, em alguns casos, elas podem piorar ou se agravar. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, especialmente a rede. E aí, o que é que a gente pode pensar? Eu acho o CONANDA, ele elaborou um documento com orientações para o sistema de garantias de direitos, para as instituições, da importância de estar olhando para essas crianças e não deixá-las elas desassistidas, né? Então, quem puder acessar esse documento, é um documento importante de ser visto, que se estiverem assistindo profissionais da rede, tem alguns direcionamentos para situações específicas, crianças em situação de rua, enfim, outras situações também. E aí, o que é importante? Primeiramente, as campanhas educativas, eu acho que a gente não pode perder de vista
é importante a gente estar disseminando. Mas campanha educativa, como assim? O acesso à informação é algo que, quanto mais permitido, quanto mais disseminado, melhor é. Tanto as famílias, como os responsáveis, como profissionais de outros serviços, todo mundo precisa saber para onde encaminhar, que serviços acessar, para onde ligar, o que serviço procurar numa situação de descoberta ou mesmo de suspeita de violência sexual, né? Então, a gente tem aí alguns recursos tecnológicos. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora é uma das formas de a gente acessar. Todo mundo vai ter acesso a essa live, por exemplo? Não, mas ela vai ter algum alcance. E aí, dentro das campanhas educativas, também tem sua importância. A gente está se mobilizando enquanto rede para estar tentando atingir o maior número de pessoas. A gente dispõe de alguns recursos, né? Não só a internet, mas a internet também, e a gente tem que se utilizar deles, é importante para que a gente esteja disseminando algumas informações. É importante também que essas informações, elas também sejam destinadas às crianças e aos adolescentes, né? Materiais que sejam destinados a eles, que eles tenham acesso, que eles possam ter contato. Um outro aspecto que eu acho importante é que, em função da pandemia, a gente não está tendo aula. Isso é super importante para o enfrentamento do Covid. Mas o que a gente não pode perder de vista é que as escolas, elas não podem perder totalmente o contato com as crianças e adolescentes. Então, é importante que elas tenham algum canal de comunicação, que crianças e adolescentes possam saber, possam ter acesso a algum professor, algum educador, a própria escola, alguém da instituição, caso elas necessitem informar ou contar alguma situação. As famílias, elas não podem estar totalmente desamparadas, desassistidas, né? É importante manter aí esse canal de comunicação e quando se trata de crianças e adolescentes, especialmente a escola é um dos principais canais, a gente sabe disso. E que os profissionais também estejam preparados para saber como lidar diante de uma percepção ou de uma revelação de uma criança. Outra coisa importante, e aí eu acho que especialmente para o SUAS, né, que é o Sistema de Assistência Social, é que as famílias que têm histórico de violência, elas precisam continuar sendo monitoradas. Assim, elas precisam, não no sentido de judicialização, nem de culpabilização dessa família, mas no sentido de acompanhamento familiar. É importante que nesse momento que as pessoas estão mais isoladas, né, assim, vivendo distanciamento social, é importante que o CREAS ele continue mantendo alguma forma de contato com as famílias que estão em acompanhamento. E essa forma não necessariamente vai ser presencial, mas uma ligação, um contato, alguma possibilidade, algum canal de comunicação com essas famílias que já tem um histórico de violação de direitos, de algum histórico de violência. Pensando nisso, uma das ações aí que eu acho que tem tudo a ver com o momento, com a pandemia, que foi pensado pelo CREAS, aqui no município de Natal, foi o Disque CREAS. Era um canal de comunicação que não existia e que ele foi criado especialmente nesse período de pandemia. E aí são as estratégias que a gente vai buscando e vai encontrando nesse momento, né? Então, no final eu passo o telefone do Disque CREAS, mas é um canal de WhatsApp e de ligação, e aí você pode estar ligando caso você necessite, alguma família, alguma criança, adolescente, para entrar em contato com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Você vai ser atendido por uma equipe e vai ser orientado, tá certo? Caso seja necessário, poderá ser marcado algum atendimento com todos os procedimentos, né? Das orientações da Organização Mundial de Saúde. Um outro aspecto, eu acho importante, é o direito à informação de crianças e adolescentes. E essa é uma responsabilidade de todos nós, não só da família, mas da rede, do sistema de garantias de direitos, né? As crianças e adolescentes, elas precisam saber o que está acontecendo, por que estamos em distanciamento social, o que é o Covid, né, por que estamos assim nesse momento, e também precisam saber sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Precisam saber que existem serviços, que existe Conselho Tutelar, que existe Ministério Público, que existe CREAS, o que são eles, quem são os profissionais que estão lá dentro. Quando uma criança ou um adolescente decide procurar
qual é a equipe, como vai ser recebido, são informações, a gente faz, não em tempos de Covid, né, mas a gente faz panfletagem, a gente faz ações, isso tem uma repercussão na sociedade, né? É importante que essas informações sejam disseminadas no território, porque pode e deve ajudar, né, as famílias que passam por alguma situação de violação de direitos. Então, o direito à informação, o acesso a elas, é algo que a rede tem que estar atento, tem que estar se preocupando também. A divulgação também de canais de denúncias, né? A gente precisa saber quando uma criança nos revela, ou um adolescente, ou quando a gente suspeita de algo, isso se dá especialmente nas escolas, mas também em outros ambientes, para onde a gente vai, né? Como proceder? A gente deve procurar o Conselho Tutelar, deve procurar a DCA, que é a Delegacia Especializada em Atendimento a Crianças e Adolescentes, que aqui em Natal fica na Rua Ângelo Varela. A gente tem que procurar, a gente tem que saber quais serviços acessar, e isso de suma importância, né? E aí uma outra preocupação nesse momento que a gente não pode perder de vista são os crimes cibernéticos, né? As crianças, elas estão mais em casa, elas estão tendo acesso maior à internet, e a internet é um ambiente que permite o anonimato, né? Você, quando está acessando, você não sabe quem está do outro lado, quem está se comunicando com você. E isso favorece a conduta dos agressores, isso favorece a conduta dos abusadores. Do mesmo jeito que existe a rede, o Sistema de Garantia de Direitos, que está instaurado para a proteção de crianças e adolescentes, existe também uma outra rede, infelizmente ela existe, que é a rede da pedofilia. Essa rede também é organizada, essa rede também é estruturada, essa rede também tem as pessoas com suas funções, e ela é uma rede que a gente precisa estar investigando, combatendo e lutando contra, né? E aí, as crianças que não são orientadas, que não têm acesso a algumas informações, elas se tornam alvos fáceis, né, para esses pedófilos, para os agressores, para os abusadores, enfim, para essa rede. E aí, eles entram com um perfil falso, muitas vezes se fazem passar por outras crianças ou outros adolescentes, e entram em perfis, né, das redes sociais, de várias dessas redes, e também entram em jogos, que são um espaço extremamente atrativo para as crianças e para os adolescentes. Então, eles estão do outro lado, começam um processo de aliciamento, de conquista da confiança, muitas vezes solicitam fotos, imagens, vídeos, e aí depois começa com chantagem, ou um ciclo que vai depender de cada situação, mas é importante que, para evitar e para prevenir esse ciclo, essas informações sejam passadas para crianças e adolescentes. Elas precisam ser instruídas, né? É uma das formas de mecanismo de autoproteção. Então, é importante, por exemplo, para os responsáveis, que eles orientem, que eles prestem informações, né? Existem alguns campos também da internet que você pode sinalizar que quem está acessando é uma criança. Isso não garante tudo, mas também é uma das formas de prevenção. Você pode sinalizar, alguns sites vão ficar bloqueados, e você pode restringir o acesso, e você deve, enquanto responsável por uma criança e adolescente, acompanhar o que é que está sendo, o que é que está acontecendo, qual o acesso dele, quais os sites, como é, e antes de tudo, instruir. Crianças e adolescentes precisam ser informados que do outro lado da tela pode ter alguém que não está bem intencionado. Então, perguntas sobre sua vida pessoal, solicitação de envio de fotos, de imagens, perguntas sobre sua rotina, solicitação estranhas, são informações que a gente não deve dar. Então, as crianças, elas precisam, desde muito cedo, desde que elas acessem a internet, elas precisam saber que do outro lado da tela pode ter alguém que não está bem intencionado. E a gente faz isso conversando, explicando, prevenindo. A gente se aproxima da criança e adolescente e tenta, junto com ela, tá explicando isso e monitorando também esse acesso. Eu acho que é algo que a gente tem que estar bem atento, né, os responsáveis, porque nesse momento as crianças estão muito na internet, né? Uma outra forma de prevenção que eu acho importante, né, são os conceitos, trabalhar junto das crianças e dos adolescentes, os conceitos de mecanismos de autoproteção de modo geral.
Então, explicar desde cedo, e aí na medida do desenvolvimento da criança e adolescente, a diferença entre um carinho e um abuso, né? O que é consentimento, explicar para ela o conceito de consentimento, e aí, de acordo com a fase de desenvolvimento, da forma como ela possa compreender. Falar sobre a integridade corporal, o que é o meu espaço, o que é o meu limite, o que é o outro não deve invadir, né? Como, o que é um carinho, o que não é, qual o toque que é agradável, qual o toque que é desconfortável, como eu devo agir se eu estiver numa situação dessa, quem eu devo procurar, para quem eu devo contar. São mecanismos que... Riane, só para te lembrar do seu tempo, viu? Tá, estou terminando. Enfim, estabelecer um diálogo com os adolescentes em relação à sexualidade, né? Tá conversando, tá próximo a eles para estar desenvolvendo esses mecanismos de autoproteção. Tem alguns, o meu tempo está acabando, mas eu vou pontuar bem rápido. Tem alguns livros importantes, materiais que são feitos para crianças. Tem um muito bom, que é a série Que Corpo é Esse? Do Crescer Sem Violência, em parceria com o Canal Futuro. Enfim, está disponível na internet. Ele tem para várias faixas etárias, então é importante estar trabalhando junto com crianças e adolescentes. Pipo e Fifi, que é um livro para crianças menores, que fala sobre toques do sim, toques do não, Não Me Toca Seu Boboca. Enfim, tem uma série, meu tempo já se encerrou, mas acho que é responsabilidade de toda a rede, de todos os serviços, estar informando, esclarecendo, trazendo informações para crianças e adolescentes, dizendo que existe o Conselho Tutelar, que existe o CREAS, que existe o Ministério Público. É responsabilidade da escola, de todos nós que estamos envolvidos, né, estar esclarecendo essas informações e tornando conhecimento comum o que é o sistema de garantia de direitos, né, o que são todas essas instituições. Então, eu agradeço e encerro aqui essa reflexão do enfrentamento. Muito boa essa fala de Riane. Ela casa muito com o que Carolina Arcari, hoje de manhã, estava trazendo para a gente, a importância da autoproteção, que é uma das formas das crianças conhecerem o que é essa sexualidade violada. A gente trabalha muito como direitos sexuais como direitos humanos, mas o que é essa sexualidade, o que são esses direitos sexuais? E quando a gente fala de criança e adolescente, o direito sexual é o direito de não ser violado. É o direito de a criança saber que o corpo dela é dela e ela precisa de uma maturação para algumas situações. Aí, só para citar, a Carolina Arcari, ela traz a campanha Eu Me Protejo, uma forma de autoproteção. A gente aqui do SEDECA, no Rio Grande do Norte, tem um trabalho de autoproteção nas escolas, que é uma formação com crianças, com pais e professores, de autoproteção mesmo, de mostrar para a criança o que é uma violência e como ela pode se proteger nesses momentos. E aí, Riane traz essa fala da rede de forma fantástica. Eu agradeço muito, Riane, por sua fala. E foi nesse contexto que a gente decidiu fazer uma conversa enquanto Estado. A gente, do SEDECA Renascer, acaba tendo uma atuação mais profunda em Natal, e a gente chamou os parceiros justamente para discutir que rede é essa que a gente está tendo em tempos de pandemia. E aí, nesse momento, a gente já encontra diversos gargalos que, para a gente, é difícil, que é profissional, você imagina para as pessoas, para crianças, adolescentes e famílias. E aí a gente decidiu disponibilizar o que está funcionando, como está funcionando, mas existem alguns gargalos que a gente tem muita preocupação, e aí eu já trago para o doutor Onofre uma provocação. O funcionamento do Conselho Tutelar, nesse momento, os conselheiros estão trabalhando de 8 às 2 em Natal, final de semana é um plantão, como é que é esse plantão, como é que a gente faz? A prefeitura diz que não, que está arcando, o Conselho Tutelar diz que não estão recebendo diárias, e como é que a gente faz nesse momento, quando a família sofre essa violência sexual e precisa procurar essa rede? A gente tem o Ministério Público, tem a delegacia, tem os hospitais, que são fundamentais nesse momento. Tem educação. Riane trouxe um fato que a gente já vem discutindo. Eu não sei se vocês lembram, na audiência pública do ano passado, a gente já estava fazendo essa provocação dos crimes sexuais na internet. Quando a gente fala de exploração sexual mudou no nosso país, mudou no mundo. Com o advento das redes sociais, as redes sociais são os caminhos mais fáceis,
porque você marca com aquela pessoa, nós temos uma criptografia de ponta a ponta, então como é que a gente lida com essas situações? Eu estou tentando provocar para ver como a gente encontra. A gente já discutia esse aumento de violência na internet em tempos de não pandemia, e agora a internet é fundamental, está sendo uma das formas de recreação, de estudo, de informação, de prevenção, essa internet. Só que também tem o outro lado da internet. Riane trouxe muito dos jogos, os crimes sexuais. A Polícia Federal está fazendo um trabalho fantástico em relação a isso. E aqui eu já parabenizo também o Ministério Público, que tem um trabalho, já é parceiro da gente há algum tempo, e a gente acaba discutindo muitas coisas. O GAECO aqui no Rio Grande do Norte tem um trabalho fantástico de enfrentamento à violência sexual, a delegacia também como nosso parceiro no enfrentamento a essa violência, que a gente sabe que no nosso estado, um estado totalmente turístico, a gente tem uma forma peculiar de violência sexual, de exploração sexual. Então é bom a gente estar atento e saber o que a gente faz agora, como é que a gente consegue lidar com essas coisas. E aí eu passo a fala para Dr. Manuel Onofre, para ele falar um pouco do Ministério Público, como é que está sendo o Ministério Público, que canais tem, como é que a gente acaba discutindo muito nos bastidores, mas amplamente como está sendo essa atuação do Ministério Público nesse momento. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Giliar, a Igara, boa tarde, Riane, todo mundo que está aí nos ouvindo, né, nos vendo. É realmente um recurso novo, um recurso diferente, mas necessário nesse período de pandemia, aproveitando o momento para dizer que todos, né, que pudemos, fiquemos em casa, ou que não pudemos, né, se for o caso, eu infelizmente tenho que vir aqui para a promotoria, porque alguns adolescentes não entram em quarentena e a gente tem que encaminhar essas questões, mas eu queria parabenizar a articulação feita inicialmente, parabenizar ao SEDECA Casa Renascer, um parceiro de longa data, uma imensa referência que a gente tem aqui com profissionais extremamente comprometidos, né, buscando dar alternativas sob a ótica da sociedade civil, sem se fazer substituir, o que é muito importante, porque essa rede ela é maiormente carregada pelo poder público, afinal, todos nós pagamos impostos no sentido e objetivando que esses serviços sejam oferecidos, mas é importante registrar esse papel que a Casa Renascer tem, o Objuve também, outro parceiro, né, desses de primeira grandeza, digamos assim. Mas eu queria, Giliar, chamar também demais que estão aqui e refletir e chamar com muita força a atenção para o dia 18 de maio. Há 47 anos, né, em 1973, uma jovem, Araceli, era brutalmente morta e depois de ser viciada sexualmente por jovens de classe média alta, enfim. Esse crime nunca se solucionou, ele está impune, como tantos outros, né, que a gente não deu conta ou não dá conta. Mas a situação foi tão forte, tão escabrosa, para usar um termo bem mais fácil de ser compreendido, que marcou, há 20 anos que a gente repete essa data, firma e deixa ela muito forte para todos, né, para que, de fato, essa temática não saia da pauta, porque ela é, infelizmente, inerente ao ser humano e precisa ser trabalhada, ser tratada e encaminhada primordialmente para proteger as nossas crianças e adolescentes numa das fases mais importantes do seu desenvolvimento, que é essa fase da infância, essa fase da adolescência. E como você colocou, Giliar, e Riane também, a gente vive um momento de pandemia e vive um momento muito especial em que cada vez mais todos nós estamos conectados. Então, há dois aspectos importantes. A violência intrafamiliar, a violência que é aquela gerada no âmbito do núcleo, que deveria ter a obrigatoriedade de proteger, e, infelizmente, falha em determinadas situações, e a intrafamiliar, sem dúvida, são os casos mais recorrentes, né? As estatísticas mostram para a gente, então é algo preocupante, e eu deixo aqui uma reflexão que a escola precisa ter um papel diferenciado nessas alternativas de autoproteção. Quando a gente pede que a temática seja abordada na escola, a temática da sexualidade, não quer dizer que está pedindo para os professores ensinar criança e adolescente
a fazer sexo, ou a ser gay, ou a ser isso ou aquilo outro, não. Quer dizer que, se não tiver abertura neste canal privilegiado, que é a escola, a criança e adolescente que é abusada no ambiente familiar não vai ter alternativas de buscar ajuda, de buscar, de fato, o socorro necessário naquele momento. Então, esse é um primeiro aspecto que é determinante. Nós tivemos uma série de retrocessos em razão da forma errada com que essa questão ela vem sendo pautada. Então, acho que isso precisa ser trazido sempre, principalmente depois de 20 anos, quase 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. O que se quer levar para as escolas é uma abertura, um canal, onde a criança e o adolescente saiba que ali naquele ambiente há, de fato, um parceiro, há, de fato, alguém que pode dar suporte no encaminhamento. O que a gente tem visto é que, muitas vezes, essa criança e esse adolescente sequer sabe que aquilo é um abuso. Né? A gente já teve casos de meninas de 9 anos de idade que, se não fosse a escola em comentar e falar sobre a temática, essa menina não sairia desse universo de abuso. Então, esse, para mim, é um aspecto muito importante que a gente precisa insistir. O outro diz respeito à questão da temática da internet. Cada vez mais, principalmente, repito, em pandemia, a gente fica nas nossas casas e crianças e adolescentes são vítimas. A gente tem uma interlocução muito forte, eu com a doutora Igara e com os demais parceiros, mas a gente tem visto que tem havido uma migração forte, porque antigamente o assédio que era realizado na rua, aquilo que os pais da gente diziam, cuidado quando você for na rua, não dê conversa a estranho, não dê cabimento a quem você não conheça, aquilo deve ser repetido na internet. Né? O ambiente virtual, que a gente chama do mundo virtual, ele é tão perigoso, entre aspas, tanto quanto o ambiente real. Aquelas mesmas situações que a gente tinha precisam ser reforçadas. E a gente precisa dizer às nossas crianças que mandar um nude não é prova de amor. Porque do outro lado pode ter outra pessoa se passando por uma outra adolescente, e aí a gente vai vai fragilizar essa relação fortemente, de modo a expor essa criança, expor esse adolescente, e gerar sérios problemas, quando não tem situações mais graves, como que a gente viu recentemente, do adulto se passar por uma criança, conseguir nudes e depois fazer chantagem, ameaças e provocar um encontro presencial. Né? E aí o abuso que já vinha acontecendo, digamos assim, é coroado de uma maneira muito pior, digamos. Mas, então, esses são aspectos importantes que eu acho que a gente tem que insistir. A relação não é proibir o uso da internet, mas é ter essa internet de uma maneira muito mais amigável com os pais e saber que as crianças precisam ter esse diálogo e essa abertura para evitar situações de abuso. Existe, para encerrar aqui a minha participação, um site bastante rico chamado SaferNet, né? www.safernet.org. Lá, caso a situação esteja sendo observada, pornografia infantil, é levar o conhecimento da SaferNet. Se o fato estiver acontecendo naquele momento, 190, discar para a polícia para que o flagrante seja realizado. Mas se tem alguma dúvida, se tem alguma situação, é levar o conhecimento do Disque 100, é levar o conhecimento do GAECO. Doutora Lívia e os demais colegas do GAECO têm sido parceiros fortes para que a gente, de fato, consiga chegar nesses casos, principalmente nesses casos mais complexos. Né? Se é difícil a gente ter provas no ambiente real, imagine no ambiente virtual. E, por fim, eu queria registrar a atuação também de doutora Sandra Lala, uma juíza extremamente técnica, uma pessoa que tem sido, de maneira muito séria, uma condutora dos processos que lidam com a temática da criança e do adolescente, né, dando apoio a todas as estratégias. Nós tivemos agora, juntamente com o doutor Zé Dantas, o retorno do depoimento especial, o retorno de uma sala onde a criança e o adolescente pode ser ouvida, mas de maneira mais protegida, e principalmente essa atuação técnica que a doutora Sandra dando esse suporte. A gente não tem uma rede das melhores do Brasil,
mas eu acho que com esse esforço e com essa articulação, a gente pode avançar, seja no campo da saúde, que é um parceiro que cada vez mais a gente chama, né, para estar junto, e seja no campo da prevenção, a educação e dos demais atores dessa rede. Agradecer aqui esse espaço, Giliar, e dizer da alegria do Ministério Público em estar colaborando e contribuindo com essa articulação. Muito obrigado, doutor Onofre. Essa parceria já é de algum tempo, a gente iniciou há 3 anos atrás, numa grande parceria com Rede, para um trabalho com a DCA, que trouxe grandes frutos. Tá aí hoje, a doutora Igara está à frente, ela vai falar um pouquinho agora dessa atuação na DCA, então já passo para ela, e agradeço já também todo mundo. Aí, doutora Igara está sem áudio. Boa tarde. Eu quero aqui cumprimentar cada um, dizer que é uma satisfação estar fazendo parte desse momento, dizer que eu encaro o meu trabalho na DCA como um privilégio, como uma missão mesmo, que tem por objetivo fazer o diferente, né, na vida das pessoas que procuram a delegacia. A delegacia que normalmente é um ambiente hostil, frio, mas que a gente tem procurado quebrar isso. Não só eu, mas a minha equipe, que ela é composta por policiais dedicados, que tem uma afinidade com a matéria, que já tem uma história lá na DCA. Então, a gente procura cada dia, sabendo que nós temos as nossas dificuldades. A DCA, ela tem uma atuação estadual, existe um decreto que regulamenta, e fala que a DCA, ela tem atuação em todo o estado do Rio Grande do Norte, o que dificulta muito a nossa atuação, porque não só pela questão de efetivo, né, que o efetivo da gente não é suficiente para atender o estado do Rio Grande do Norte, nenhuma unidade conseguiria, e também pelo fato da distância geográfica, né, não teria como a gente aqui em Natal tocar uma investigação em Pau dos Ferros, o fato aconteceu lá, a vítima investigada e as testemunhas residem lá, então a gente tem atuado em casos pontuais, muito embora a atribuição seja estadual, a DCA ela tem se limitado a atuar em Natal e na Grande Natal. Infelizmente, com muita dificuldade, porque a gente não tem conseguido dar essa contraprestação. Mas o que eu posso dizer é que nós temos lá policiais que estão, assim, engajados, né? Quero também falar que a DCA, ela mudou o prédio, a colega Riane aí falou da Ângelo Varela, a DCA agora está funcionando em novas instalações, lá no prédio do Cine, no bairro de Candelária, fica na rua Nossa Senhora da Candelária, uma localização muito boa, junto com a Delegacia da Mulher, da Zona Sul, e fica colado com a OAB. A delegacia, mesmo em tempos de pandemia, ela continua funcionando de segunda a sexta, o horário de funcionamento dela é das 8 às 18. Infelizmente, a partir das 14 horas, se houver ocorrência, a depender do local da ocorrência, essas partes serão direcionadas ou para o plantão norte ou para o plantão sul, a partir das 18 horas, de segunda a sexta, e nos finais de semana. Eu queria pegar aqui um gancho na fala do Dr. Onofre, para falar justamente quando ele falou da violência intrafamiliar, né? Eu quero só reforçar da importância do diálogo. O diálogo que o pai, o responsável, a mãe tem que ter com seus filhos, essa vigilância que ele tem que exercer. Então, o pai, a mãe, o responsável legal, ele tem que ser seletivo mesmo, ele tem que saber com quem o seu filho está saindo, quais são os lugares que ele está frequentando. Isso eu estou falando não só no ambiente presencial, como também no ambiente virtual, que as pessoas acabam subestimando o ambiente virtual. E para isso, assim, eu acho que uma coisa, em tempos de pandemia, em que o acesso à internet ele está sendo utilizado com mais amplitude, né, uma das coisas que poderiam os pais e responsáveis legais seriam instalar programas de controle. Então, através desses programas de controle, a depender do equipamento que você estiver usando, seja um tablet, seja um celular, um notebook, ou até mesmo a sua Smart TV, tem como você restringir o acesso do seu filho. Então, ele vai só ter acesso àquele determinado conteúdo, ele vai ter uma restrição com relação ao horário, até própria internet. Então, é interessante o pai e o responsável legal ficarem atentos a isso.
Outra coisa que eu vejo, assim, que é muito importante também, é orientar os filhos a alterar as configurações de privacidade nas redes sociais. Então, não deixar a sua rede social aberta. Então, tem que haver uma seletividade. Os pais que estão em casa, eles têm que acompanhar os seus filhos. E com relação a isso, eu quero até pegar um gancho também na fala do doutor Onofre e dizer que muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, eles estão expostos, primeiro porque eles não têm aquela maturidade suficiente, né? Daí a importância, aquela maturidade psicológica de acessar essas redes sociais, essa quantidade de informação. Mas, por outro lado, o que eu vejo é que muitos pais, eles negligenciam a partir do momento que uma mãe, ela começa a expor fotos da sua filha, do seu filho, no momento de intimidade, como a gente se depara muito com isso, uma mãe que expõe a festa de aniversário na casa dela e a sua filha está só de calcinha. E daí você faz um vídeo. Muitas vezes a pessoa não tem noção, é claro que ela posta de uma forma despretensiosa, mas você não tem noção de que aquela imagem ali, ela pode ser capturada e ser utilizada para outros fins. Então, assim, é necessário acompanhar o menor que está tendo acesso à internet, como também os pais, eles têm que ter esse discernimento, que não é simplesmente postar. A gente vê que tanto o Facebook como o Instagram, ele fala que a idade mínima seria 14 anos. Então, o que é que a gente vê? Pais e mães que tomam iniciativa muito antes dos 14 anos e fazem o Facebook e o Instagram para o seu filho. Então, eles burlam uma coisa que é feita para proteger esse menor. Então, assim, eu também estou aqui nesse momento para clamar também para esses pais, eles terem esse discernimento, ter essa compreensão de que muitas vezes são eles que expõem os seus filhos. E outro ponto que eu gostaria de falar, que a colega Riane também colocou, essa necessidade que as pessoas têm de muitas vezes elas estarem a todo momento informando onde elas estão, com quem elas estão. Então, tudo isso, qualquer informação que possa levar a uma identificação pessoal, também as pessoas têm que ficar atentas para isso, porque muitas vezes é você que dá aso, é você que dá munição para que esses aproveitadores que estão na internet, eles obtenham as informações suas. Então, assim, com relação aos canais de denúncia, Giliardo, eu quero aqui reforçar o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, e a gente tem na Polícia Civil o Disque 181, que é uma ferramenta muito importante, e que, assim, o que eu posso dizer é que, apesar de nós estarmos numa pandemia, houve uma diminuição da presença física das pessoas na delegacia, mas, por outro lado, que eu observo que houve um aumento no número de denúncias. Então, esse aumento do número de denúncias, possivelmente, deve ser consequência desse momento que a família está reunida, né? E também desse acesso que foi ampliado da internet. Então, o que eu queria colocar é justamente que a informação, né? E a questão do adulto, que muitas vezes as pessoas me perguntam, né? O que é que eu posso fazer? Então, você só tem duas opções. Você que tem conhecimento de um abuso sexual, o que você pode fazer é se calar ou denunciar. Você não tem outra opção. Ou você é cúmplice com aquela violência, ou a sua obrigação é denunciar. E para denunciar, você tem várias ferramentas. Você pode ir à delegacia de polícia, que está aberta de segunda a sexta, das 8 às 18, você pode procurar os plantões, e você pode também acionar a ferramenta que é o Disque 181. Porque a partir do momento que a sociedade enfrentar essa temática, não deixar somente para essa rede de proteção. Então, você, vizinho, você, professor, vocês também são responsáveis. Vocês, muitas vezes, o médico lá do posto de saúde, lá da maternidade Divino Amor, que faz um preventivo, então esse médico, ele faz o primeiro atendimento. Então, por que não ele? Por que não ele ser esse ator? Ele denunciar? Eu queria passar a palavra, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito lisonjeada e que a DCA ela está assim de portas abertas assim para esclarecer, para orientar. O telefone dele lá é o 3232-6184. Se houver dúvidas, questionamentos, assim, que a nossa ideia é justamente trazer esse debate, que essa informação seja cada vez mais difundida. Obrigada. Eu agradeço a doutora Igara pela fala, acho que mostrou muito desse funcionamento
E eu entendo como a senhora, doutora, eu acho que a saúde é um excelente parceiro e deveria também levar essas denúncias, já que na maioria das vezes é o primeiro local a receber. A gente discute um fluxo em Natal, a gente está na briga para que ele funcione efetivamente. Já é um grande avanço a gente ter um fluxo como esse, mas a gente ainda não conseguiu avançar mais do que a gente já tem. Acho que a gente precisa ir muito além. A gente tem um grande avanço, que foi a criação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um dos nossos maiores parceiros, e eu acho que a gente precisa olhar mais para esse Conselho Tutelar, olhar mais para o que pode ser feito para a gente prevenir essa situação de violência sexual, já que a gente tem um estado que está aí, o Disque 100, a ministra colocou hoje, nosso estado está como um dos estados que mais acontece violências, e aí eu coloco todas as violências, não só a sexual. E aí a senhora trouxe também a situação da exploração sexual em redes sociais, que é um lema que a gente já vem trazendo há algum tempo. Dr. Onofre também está lutando com isso, está trazendo para a gente, Riane discutindo no Objuve, e aí eu queria abrir para as pessoas que quiserem conversar, para fazer as perguntas para os convidados. A gente abre aqui, e já a gente está acabando, que já está bem no final, a gente acabou começando um pouco atrasado, então a gente vai abrir mais uns 10 minutos, só para quem precisar fazer pergunta, e passar a fala para os convidados. Vamos ver se alguém vai fazer alguma pergunta aqui. Melissa está trazendo, embora utilizamos o termo denúncia, muitas vezes pessoas ficam receosas de fazer a denúncia. Já se estudou a utilização do termo comunicar, para que as pessoas sintam responsáveis em realizar a proteção das vítimas. A gente tem um estatuto que ele é bem claro, né? Em qualquer caso de violência ou suspeita, é nosso dever enquanto sociedade também fazer essa denúncia. Por mais que a gente tenha medo, por mais que a denúncia pode vir a não ser real, e aí eu já aproveito esse espaço para pedir que as pessoas deixem de passar trote por Disque 100, a gente mobiliza a delegacia, a gente mobiliza o Conselho Tutelar, a gente mobiliza o Ministério Público, a quantidade de denúncias falsas que acontecem, e aí a gente acaba acusando injustamente alguém. Como é que é para essa pessoa? A gente bem acompanha como muitas vezes a nossa sociedade trata situações de violência sexual, a gente passa por linchamento público, então a gente precisa tomar esse cuidado. E aí tem uma pergunta aqui de Janaína: devido à pandemia, qual o índice de abuso sexual? Jaciane, na verdade. Jaciane, essa é uma pergunta muito boa, mas a gente não tem dados. Infelizmente, a gente não consegue ter dados do real. A gente já tem estudos no Brasil que mostram, o estudo mais recente é o do IPEA, que a gente atinge apenas 10% dos casos. Então, quando a gente passa por 10%, a gente não consegue ter a real. Se a gente teve 80 mil, então seria 800. A gente não sabe o que se tem hoje de violência sexual no mundo, por diversas questões. A denúncia não chega, como o doutor Igara, doutor Onofre e Riane colocaram, a maior quantidade é dentro de casa, então é mais difícil dessa família levar. Na maioria das vezes, o agressor é o responsável pela casa, então a família fica naquela situação, eu denuncio ou não denuncio, é ele quem provém a casa, e a gente sempre coloca que tem que fazer a denúncia. A gente tem que ter políticas públicas que garantam a proteção dessa criança e desse adolescente, afaste o agressor, e que a família consiga viver, porque você imagina como é que é para uma criança sofrer uma violência. A gente do SEDECA sempre coloca que uma violência ela não é superada. Você consegue ressignificar em algumas vezes. Então, a prevenção é o fundamental. E aí eu queria que vocês falassem como vocês estão vendo essa questão da violência em tempos de pandemia também, para que todos falem. Gilia, eu queria registrar uma questão que acho que é bem importante. De fato, existem situações limítrofes que a denúncia ela fica complicada se for identificada. A gente chama de territórios conflagrados, e infelizmente isso tem acontecido com alguma frequência. E aí a denúncia anônima, quando ela é responsável, quando ela tem detalhes, ela é absolutamente necessária.
Não é porque é denúncia anônima que a gente, os órgãos responsáveis pela responsabilização, não vai dar seguimento. Então, são duas coisas. Reforçar isso que você disse. Infelizmente, a quantidade de denúncias anônimas falsas tem sido imensas, né? Essa quantidade tem sido imensa, mas ela é necessária, a denúncia anônima, em razão de determinadas especificidades. Ela precisa existir, ela de fato é um canal importante, o Disque 100 é um deles, e quaisquer outros desses canais, eles existem e recebem a denúncia anônima, mas quando ela é feita de maneira responsável, trazendo os detalhes e as especificações imprescindíveis para que a gente chegue àquela situação. Mais alguém quer colocar? Giliardi, dizer assim que sobre a ótica da delegacia, a gente está numa expectativa que pós-pandemia haja uma avalanche de denúncias de abuso sexual, porque a gente tem conhecimento, né, tem consciência de que a presença física, né, a união da família nesse momento, em confinamento, isso inibe. Então, a expectativa, na medida que inibe a denúncia e também aumenta a incidência de crimes sexuais, então a nossa expectativa é que pós-pandemia haja um número maior aí de denúncias. Jussara, ela traz uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Ela coloca: não há um sistema de garantia, não há no sistema de garantias uma lacuna pela inexistência de um atendimento imediato frente às denúncias, que recebe e atende todos os dias, finais de semana. Eu acho que ela pelo que eu estou entendendo, de como fica essa em relação a denúncias nos finais de semana e fora do horário comercial da delegacia. Nós temos uma delegacia especializada, mas que funciona de 8 às 5. Como é que a gente faria nesse final de semana, nos finais de semana e à noite? Interessante, doutor Igara. Eu queria colocar uma questão que a gente já vem conversando. Eu solicitei, com a articulação de todos nós, né, dos colegas que estamos aí nessa luta, que um plantão que existe especializado para a mulher, para a Delegacia da Mulher, a violência contra a mulher, seja também um plantão da criança e do adolescente vítima, ou seja, nós temos uma equipe diferenciada que recebe violência, né, notícia de violência contra a mulher. Por que não estender esse plantão para criança e adolescente? Foi feito contato formal e eu fiz o contato com o secretário assegurou que isso, de fato, iria ser materializado. Infelizmente, eu imagino por algum elemento burocrático e tal, isso ainda não aconteceu, acho que tem que ser uma luta nossa. Eu vou insistir e a vereadora Júlia Arruda vai poder colaborar conosco, como sempre vem colaborando, uma vez que os casos não são muitos, né, que a gente tem nessa situação de flagrância ou de atendimento de urgência, nós vimos que são relativamente poucos, e esse atendimento especializado é necessário. A criança, o que a gente tem hoje, conversando com o doutor Igara, é que se for uma vítima mulher, ela é atendida nesse plantão. Mas por que não um menino, né, numa situação bem menos, a gente sabe disso, não empata, não vai sobrecarregar o serviço, a equipe que já trabalha de maneira especializada a questão da mulher, e aí a gente entende, enquanto Ministério Público, e vai lutar, vai insistir para que, de fato, isso seja uma realidade, tanto quanto seja uma realidade, é a organização das atribuições da promotoria, da delegacia especializada. Acho que de todos... fato, assim, Pode falar, doutor Figaro, pode falar. Não, o que, assim, eu queria deixar bem claro é que essa vítima que sofre abuso sexual depois das 18 horas, da segunda a sexta-feira e dos finais de semana, ela vai ser atendida por uma unidade de polícia. Ela não vai ser atendida pela delegacia especializada da criança e do adolescente, mas a equipe, seja ela do plantão norte ou do plantão sul, vai ser feito o procedimento. Concordo também com o doutor Onofre, quando ele coloca da importância desse grupo de vulneráveis, né, de ter um tratamento diferenciado. Agora, por outro lado, eu vejo que o atendimento que é feito à mulher, ele é diferente do atendimento que é feito à criança e adolescente, então,
também seria necessário um treinamento para esses policiais que vão fazer esse atendimento, né, esse primeiro atendimento lá no plantão, quando essa ocorrência acontecer depois das 18 e nos finais de semana. Mas, assim, é uma proposta muito interessante, porque à medida que você protege a mulher, por que não proteger a criança e o adolescente, né? Que muitas vezes ele está até mais, como é que eu posso dizer? Ele é muito mais vulnerável do que essa mulher por se tratar de uma pessoa em formação. E assim, eu não só essa luta da extensão do plantão seria interessante, mas eu também queria convocar o doutor Onofre para se juntar com essa questão também da atuação da DCA. A DCA hoje ela tem uma atuação estadual, então, que viabiliza muito que a gente consiga dar essa resposta que a sociedade precisa, porque não tem como, inviabiliza essa atuação estadual. E quem sofre é a vítima, né, porque não tem o seu atendimento, né, feito de imediato. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma discussão que a gente... doutor Onofre, pode falar, doutor Onofre. Inclusive, a gente já tem essa provocação lá junto à Secretaria de Defesa Social. Foi um pleito nosso, o doutor Wendel Beethoven também concorda com essa mudança, porque é humanamente impossível a delegada dar conta, né, de uma situação no estado do Rio Grande do Norte. E colocando, inclusive, que essa temática da fragilidade da criança e adolescente, ela, inclusive, supera, né, em termos de prioridade absoluta, não que seja maior ou menor violência, mas é porque tem uma prioridade absoluta. Isso a gente vai, com todas as forças, já tem essa deliberação do secretário. Infelizmente, a delegada geral talvez não tenha conseguido viabilizar isso, em razão de uma série de fatores, mas a gente entende que não impacta o serviço, muito pelo contrário, a gente tem que melhorar esse serviço e torná-lo com o perfil da criança e do adolescente também, né, dar a condição desses profissionais trabalharem a temática sob a ótica da criança e do adolescente. Eu queria só deixar aqui registrado, né, do quanto o Ministério Público ele tem sido parceiro da DCA, o quanto o doutor Onofre ele tem se empenhado pessoalmente, assim, quantas vitórias a gente tem alcançado, assim, como ele está à frente disso, e assim, eu conto muito com a sensibilidade dele. A nossa delegada geral também é uma pessoa extremamente sensível à causa. Eu acho que essa questão aí tem tudo para prosperar, para ser aceita. E eu acho que é bem importante registrar quantos avanços a gente teve, né, doutor Igara? Quer dizer, a estrutura hoje da DCA é outra. Nós tivemos uma contribuição nesse atual gestão, nesse atual governo, do secretário e do delegado-geral adjunto, pessoalmente, esteve conosco, disponibilizou servidores para fazer toda uma atuação de apoio e suporte. Quer dizer, esse é uma vertente, digamos assim, que a gente tem para comemorar e, obviamente, registrar os avanços que a gente tem nessa delegacia especializada, com a sensibilidade do governo em dar esse suporte, esse apoio diferenciado e reconhecer a prioridade absoluta constitucional que está prevista e, de fato, fazendo valer, né, como a gente diz. Tá. Sem áudio de novo. Oi, agora sim. Pode falar, Riane. Tá. Não, eu gostaria de colocar assim, uma informação. Foi colocado que muitas vezes o agressor ele é o arrimo da família, digamos assim, que isso algumas vezes deixa a família com receio de realizar a denúncia e, enfim, se questionando por uma série de questões materiais. E aí é importante colocar, eu acho importante colocar nesse momento, que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, paralelo ao acompanhamento do eixo de defesa do Sistema de Garantia de Direitos, a gente tem que estar com acompanhamento familiar. E aí, notadamente, é pelo CREAS, que é quem lida com a situação de violação de direitos. Então, quando uma família em situação de violação de direitos, ela chega ao CREAS, ela é inserida no acompanhamento por essa razão, ela vai ter ali uma série de encaminhamentos. Por exemplo, se ela não for inserida no cadastro único, ela vai ser inserida no cadastro único para que esse agressor
tendo sido afastado e não a criança, que essa é uma discussão também super importante, né? A gente não pode estar afastando a criança e sim o agressor, para que essa família ela tenha condições de continuar com o seu sustento, com suas condições mínimas, e aí alguns programas de transferência de renda, cursos profissionalizantes para as pessoas dessa família que já têm condições, né, em termos de idade suficiente para se inserir em mercado de trabalho. Então, assim, um suporte, um acompanhamento completo, porque não adianta, não é suficiente que a gente faça o acompanhamento da responsabilização do agressor, sem que a gente acompanhe essa família de perto. E aí essa é uma grande questão e um grande dilema da rede, que é quando o agressor é o sustento da família. Mas queria só deixar pontuado que o acompanhamento do CREAS, ele também visa dar esse suporte, essa assistência a essa família, através dos programas que atualmente na Ciência a gente chama do DDQP, que é o Departamento de Qualificação Profissional. Então, a gente vai ali ver quais dos cursos alguém daquela família pode estar se inserindo, né? Se existe algum programa, inserção no mercado de trabalho, né? Produção de currículo, enfim, envio para outras instituições. E embora a gente... isso exista, né? É algo que muitas vezes quem está na rede não se atenta, né? É importante enviar para o CREAS para realizar o acompanhamento familiar, especialmente por essa questão também, né? É importante que essa família seja acompanhada para que ela tenha estrutura, porque senão a denúncia, ela vai culminar num outro sofrimento, numa outra violação, que é a ausência de condições materiais de vida, de sobreviver. E aquela família precisa continuar. Já tem uma série de dores ali, de questões de sofrimento relacionadas à violência sexual. Então, é importante que, pelo menos, as condições materiais elas possam ser garantidas. E aí esse acompanhamento também visa esse suporte. Inclusive a inserção no cadastro único e também, caso seja uma situação de extrema vulnerabilidade, a disponibilização do benefício eventual das cestas básicas, né? Pelo menos durante aquele período que a família necessite se reorganizar. Eu quis pontuar isso porque eu acho que é uma discussão interessante também. É só importante frisar, isso que a Riane está trazendo é fantástico, mas quando a gente vai para a prática, infelizmente, a gente não consegue ter esse acesso. A gente tem uma média de espera de 3 a 4 meses depois de inserido no cadastro único para a pessoa começar a receber o primeiro benefício. E aí, como é que fica essa situação dessas crianças? E acaba que a gente enquanto política pública, opta pelo mais fácil. A criança já foi violentada, a criança já sofreu a pior de todas as violências, e essa criança vai ser violentada mais uma vez porque ela vai para um acolhimento institucional. Isso, Giliar, além desse aspecto que eu acho que a gente tem que aprofundar, assim, óbvio que, Riane, fica um registro, tanto quanto em relação a DCA, nós tivemos um avanço imenso. O trabalho dos CREAS tem sido algo... As equipes, os profissionais, a forma como a gente trabalha, eu queria, inclusive, fazer uma homenagem e, para tanto, eu queria, entre aspas, utilizar uma das figuras que eu tenho maior admiração, que é a Suzani, trabalha aqui na promotoria e faz essa ponte e esse laço com a rede. Suzani, que é uma assistente social extremamente dedicada, extremamente comprometida, né, com a temática e com a causa, realmente, fazendo isso. E registrar o avanço do município no tocante aos CREAS. Talvez, além disso que Giliar falou, a questão que mais tem nos preocupado diz respeito à saúde. E esse, eu acho que vai ser o ponto básico que a gente vai precisar trabalhar enquanto rede, para poder discutir melhor em relação ao acompanhamento psicológico dessas vítimas, o acompanhamento clínico, né? Porque é muito... É cômodo você lidar com a criança e com o adolescente no âmbito de quando está acontecendo aquela violência e o que é que isso representa, principalmente para a responsabilização e na sequência, né, como é que isso vai ser feito. E é uma discussão que a gente já vem tendo, os profissionais mobilizados e seguramente a gente vai conseguir avançar ainda mais nesse aspecto que é, tanto quanto o que a Giliar falou, os que mais nos preocupa, nós que estamos à frente dessa temática. Pessoal, a gente já extrapolou bem nosso tempo, então a gente ainda tem um vídeo para passar, esses 20 anos do 18 de maio, a gente, enquanto Comitê Nacional e Rede Equipate Brasil, montou muitas coisas. Eu só queria falar que a gente vai disponibilizar esse documento que foi criado em rede, essa semana ainda, ele vai ser disponibilizado para todo mundo, a gente já fez alguns cards mostrando o que está funcionando,
e está jogando nas redes sociais. A gente lançou um documento agora, esse documento vai ser lançado ainda essa semana para todos os atores da rede. E aí eu queria passar a fala para vocês fazerem o encerramento de vocês e a gente voltar para Bico para ele botar o vídeo para a gente. As ladies, primeiro, por favor, aí vocês. Riane. Vou começar, então. Eu gostaria de parabenizar o SEDECA pela iniciativa. A gente sabe que o SEDECA é extremamente atuante nessa causa. Parabenizar os colegas que participaram, Onofre, Nara, pela discussão riquíssima, a Giliardi. Em nome do Objuve, dizer assim, que estamos juntos nessa causa, nessa defesa, e que essa luta, ela não é só do 18 de maio, ela não é só do mês de maio, ela é de todos os dias, ela é uma constante, e dizer que estamos juntos aí nessa luta. A gente sabe que a rede tem uma série de desafios, acredito que mais desafios do que qualquer outra coisa, mas acho que a gente procurando estar debatendo, problematizando e tentando avançar, eu acho que é o que é importante nesse momento. Então, parabéns à SEDECA, parabéns aos colegas que participaram da live e gratidão pelo convite. Eu quero agradecer também o convite à Casa SEDECA, dizer da minha satisfação de ter participado, me colocar à disposição para os próximos debates. Eu quero construir junto com vocês. Agradecer em especial ao Dr. Onofre, que tem sido um grande parceiro da DCA, está presente nas conquistas que a unidade tem alcançado. Quero agradecer também ao Giliardi pela sua sensibilidade com essa temática tão difícil. Agradecer também à colega Riane pelas suas colocações e dizer que a DCA está de portas abertas para atendê-los. Também, na mesma linha aí das colegas que falaram anteriormente, dizer da minha alegria de participar, parabéns novamente ao SEDECA, a todos. É uma situação constante, como o Riane falou, de uma luta incessante, a gente precisa avançar cada vez mais, ações de prevenção e ações de responsabilização, mas principalmente ações de cuidado, né, precisam ser cada vez melhor estruturadas aqui na nossa atuação. E dizer do desafio que é diário enfrentar e lidar com essa temática tão palpitante e que deixa, de fato, uma série de questões aí para serem resolvidas. Muito obrigado. E aí eu chamo o Bico, agradeço vocês, chamo o Bico para colocar tá aí as próximas lives. Amanhã a gente tem uma live com CREAS, vai ser também uma live fantástica. E aí, nesses 20 anos, a gente decidiu fazer uma homenagem a todo mundo que já lutou pelos enfrentamento à violência sexual, que acho que, para a gente que está dentro dessa luta, acaba virando uma missão de vida. É difícil conhecer alguém que entrou nisso e não faça dessa luta uma missão. Eu escolhi para mim, eu tenho certeza que muitos de vocês escolheram para de vocês também. A nossa ideia é essa, é que a gente consiga propagar o máximo possível, que mais pessoas consigam debater, que mais pessoas denunciem, que a gente consiga, de fato, dizimar esse mal da sociedade que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, eu passo a palavra para Bico, para fazer o nosso encerramento artístico. Eu acho que a arte é o melhor caminho sempre. Sayô, que está aqui online, sempre me ensinou, e é uma grande referência para mim, que sem arte a gente não consegue avançar. Então, a importância de Bico estar presente, nosso artista do SEDECA, nosso ator, nosso poeta. Então, eu queria encerrar essa live com a arte do Faça Bonito e a arte de Bico. Valeu, Gil, obrigado, doutor Igara, Riane, doutor Manuel Onofre Neto, Gil, aí pela brilhante mediação, pelo grande profissional que você é. Dessa vez vamos terminar com audiovisual, né? Então, eu me despeço. Amanhã, como eu já coloquei aqui, ó, nós teremos essa programaçãozinha, certo? Que vai rolar aqui. A partir das 14 horas, eu vou estar aqui mais uma vez fazendo a mediação, certo? Então, já todo mundo que está aí assistindo já se programa para amanhã participar desse momento super bacana aqui, né, com
a advogada do CREAS, Joyce Cavalcante, com Ana Paula Mafra, que é assistente social, coordenadora do PET Natal, Valesca Pinheiro, que é psicóloga e coordenadora do CREAS Sul Natal. Então é isso, gente. Queria agradecer demais a todos e todas. Vamos encerrar aqui com esse vídeo do Comitê Nacional de Enfrentamento do Combate à Violência e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Beleza? Muito obrigado. Valeu, gente, e até amanhã, hein? Que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Meu nome é Neide Castanha. Dai, Zupa, Terra e Menino. Pra gente. Que realmente podemos dizer, chegar um dia e dizer que nossa sociedade é capaz de proteger crianças e de livrá-las de uma sexualidade abusiva. O que combate a violência é um novo padrão de cultura que respeite a todos. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Significa tanto para uma sociedade brasileira acostumada com a diferença para com as crianças pobres, para com as crianças negras, para com as crianças indígenas. Uma sociedade que não foi acostumada a educar para os direitos, a cidadania e os direitos humanos. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, mas está sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Sem essa de culpabilização, trazer essa questão para a responsabilidade de todos. Nós não temos que achar que violência é mais ou menos. São nossas crianças, é o processo de formação nelas que vai nos dar esperança de que padrão de sociedade queremos. Se queremos a construção da paz,
Nós não podemos aceitar qualquer tipo de violência.